Olá, pessoal. Vamos agora seguindo para a terceira e última parte do estudo. E vamos começar então com a guematria. Como eu já expliquei nos vídeos anteriores, a guematria é a soma das letras, porque cada letra hebraica possui um valor, ela é também um número. Então, quando nós estudamos a soma desses valores dentro de uma palavra ou de um verso, nós vamos encontrar um resultado. E a comparação desses resultados de somas de mesma gematria vai nos trazer um significado muito mais profundo do entendimento daquela palavra, daquele verso em toda a escritura. Vão ser feitas conexões entre as palavras que a gente não conseguiria encontrar numa leitura tradicional. E na gematria, na verdade, nessa matemática, é que nós vamos encontrar muitos dos mistérios, dos segredos mais profundos da escritura. Então vamos lá. Aqui nós temos Dan, que é sangue, 44, Adã, ser humano, que é 45, e Adamá, terra, 50. Eu trouxe aqui para vocês um conjunto de palavras que é muito interessante e vocês vão ver como eles estão todos conectados, formando uma história, inclusive. Vamos ver aqui. Começando pelo Dan. Nós temos três palavras aqui que, olhem só, já vão formar uma história. Nós temos o talê, que é o cordeiro, significado de cordeiro. Nós temos este verbo aqui que já está flexionado, igal, significa ele redimirá. No hebraico, nós temos uma flexão de verbo diferenciada para cada pessoa. Então, diferentemente do português, como às vezes nós temos a flexão igual para ele e para ela, no hebraico, o ele é diferente de ela. Então, aqui nesse caso, é ele redimirá. E essa última palavra aqui, que é ba-iovel. A gente tem a palavra iovel, aqui essas três letras, que significa jubileu, e o bet na frente, que quando colocado no começo de uma palavra, tem a tradução de no, num lugar ou no tempo. Então, no iovel. Vejam que nós já temos aqui praticamente uma história, né? Eu vou explicar primeiramente para vocês o conceito de Yovel, que talvez algumas pessoas não entendam completamente e que vai ser muito interessante para unir os pontos. Em primeiro lugar, Yovel quer dizer chifre de carneiro. O chifre de carneiro, ele é também um instrumento. Algumas vezes nós vamos ver na Bíblia hebraica com o nome de chofar. Quando tocam-se o chofar, infelizmente, para o português, muitas vezes é traduzido como trombeta, então perde totalmente o significado do que é esse instrumento, porque realmente não é uma trombeta, é um chifre de carneiro. E Yovel é um tempo também. Depois que Israel entrou em Canaã, recebeu um mandamento que seria o seguinte: em todo o 50º ano, ou seja, 50 anos após eles terem entrado na terra, eles deveriam promover um ano de descanso, tanto para a terra quanto para o homem. Ou seja, a terra não poderia ser plantada, ela deveria descansar, era um shabat, né, um shabat para a terra, e todos os escravos deveriam ser livres, né? E além disso, a terra ela deveria voltar para a sua tribo original, ou seja, se alguém tivesse vendido porque tivesse se tornado pobre e não pudesse estar mais com aquela terra, ela retornaria ao seu dono original, onde as terras foram sorteadas, né? Cada tribo de Israel possuía uma área e se você tivesse uma terra que estava numa área diferente, ela voltaria ao seu proprietário original. Esse era um ano de júbilo, ou seja, um ano de libertação. Tanto a terra quanto as pessoas deveriam ser livres. Não haveria nenhum tipo de escravidão no ano do jubileu, do Yovel. E vejam aqui, nós também podemos, esse ano de Yovel, né, que eram 50 anos após a entrada da terra de Canaã, ele aconteceria a cada 50 anos. E vejam que nós temos também uma ligação dessa questão aqui com o período entre Pessah, né, conhecido por Páscoa, e Shavuot, que é a festa das semanas. São exatamente 50 dias após a morte de Yeshua, em Pessah, que aconteceu Shavuot. Shavuot é uma festa, né, um tempo determinado, melhor dizendo,
E nesse dia exato, os apóstolos estavam reunidos e eles receberam a Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito de Santidade que foi prometido pelo Messias. Então vejam que aqui já temos uma ligação com as festas também, que é uma coisa muito importante. E para entender o Yovel, nós temos que entender também uma figura muito importante que faz parte dele, que é o Goel. Ele está aqui também nessa mesma raiz, vocês já vão ver também a grafia dessa palavra. O Goel quem é? O Goel é o parente mais próximo de que era incumbido para resgatar, para redimir tanto as pessoas quanto a terra. Ou seja, dentro desse período de 50 anos, havia um redentor, né? Ou seja, um resgatador, uma pessoa que pagaria o preço de volta para que as pessoas e a terra pudessem ser libertas. Ou seja, a terra deveria voltar aos seus donos originais, as terras originais sorteadas, né, em cada pedaço para cada uma das tribos, e as pessoas serem donas de si mesmas, né? Não deveria haver um escravo que passasse mais de 7 anos em poder do seu senhor, né? Ele deveria ser resgatado. E o Yovel era o tempo máximo. Nesse ano, tudo isso deveria acontecer mesmo se não houvesse um redentor, né? Quem pagasse o preço. Tanto a terra como o homem seriam livres. Vejam que nós temos os conceitos já totalmente interligados aqui. O Yovel é um conceito, né? É um mandamento que une a libertação tanto da Adamá física, o nosso corpo, né, nossa pessoa, quanto a Adamá solo, ou seja, a terra também seria livre. E nós vamos comparar, vejam que, como eu falei para vocês, nós aqui temos uma história. Esse personagem, essa pessoa, o Goel, que redime a terra e a pessoa, vejam como ele tem uma relação muito similar com Yeshua. Por quê? Porque Yeshua é o nosso redentor, ele redimirá tanto as pessoas quanto a terra, né? Ele pratica esse mesmo papel, ele é o redentor, na verdade, né? Então vejam aqui como essa história, ela se conecta com essa gematria toda igual. Nós temos as palavras que formam essa história. O Dan, né, o sangue do cordeiro, ele redimirá no Iovel. Aqui nós não estamos dando datas, né? Mas assim, para quem conhece as festas, os tempos determinados que são chamados de Moedim, ou seja, as 7 festas bíblicas que infelizmente não são praticadas hoje, mas são um mandamento perpétuo para todo homem, tanto hebreu quanto judeu, quanto não judeu, né? Todos que estão dentro da mesma árvore, né, que foram colocados debaixo da mesma árvore e enxertados. Essas festas elas são muito significativas dos tempos. Por que são chamadas de tempos determinados? Porque elas demonstram a cronologia divina, né? O que Deus deseja e o que Ele cumpre nesses tempos para a humanidade. As 3 primeiras festas do ano, que são Pessa, Matzot e Shavuot, estão totalmente conectadas com a primeira vinda de Yeshua. Pessa foi onde aconteceu a sua morte. E as 3 últimas festas estão ligadas ao período da segunda vinda. Elas são o Rosh Hashanah ou Yom Teruah, que é o Ano Novo. Logo na sequência vem Yom Kippur, que é o dia da expiação. E depois nós temos Sukkot, que é a festa das cabanas. Inclusive, no Yovel, o chifre do cordeiro, né, o Yovel, deveria ser tocado no dia do Yom Kippur, ao 10º dia do 7º mês, que é mais ou menos entre setembro e outubro. Ele seria tocado para avisar as pessoas que aquele seria o ano do jubileu. Então, quando acontecia este ano de jubileu, era tocado o Yovel, por isso é chamado, né, esse ano de Yovel, e aí aconteceria a libertação. Então, nós vemos uma coisa muito clara, uma conexão muito forte com a questão da segunda vinda do Messias. Por quê? Porque ele cumpriu a sua primeira parte toda conectada com as primeiras festas, né? A redenção, a Pessa, a vinda da Ruach HaKodesh, o Consolador que ele enviaria exatamente 50 dias após Pessa,
e a sua segunda vinda está conectada com com esses parâmetros das últimas festas. Inclusive, nós temos uma passagem em 1 Coríntios 15:52 que diz exatamente isso, que ao som do último chofar, os mortos ressuscitarão e os vivos terão seus corpos transformados. Ou seja, o último chofar, né, nós vemos que aqui também tem o toque do chofar, que era feito no dia de Yom Kippur, aos 10 dias do 7º mês, e é um paralelo muito interessante, né? Nós não estamos dando datas, falando sobre datas aqui, mesmo porque Yeshua disse que apenas o Pai sabia das datas, mas é uma conexão muito perfeita e nós sabemos que Adonai tem um calendário muito exato, ele segue a risca, apesar do homem não seguir mais, né? Então, nós podemos entender e ver com clareza essa conexão entre tudo isso, né? Por quê? Porque no Yovel, o que que acontece? Acontece a redenção de pessoas e da terra, né? Assim, mais claro impossível, né? O nosso Redentor, o nosso Goel, que é o parente mais próximo de Adonai, né? Seu filho, ele vem comprar a terra e vem comprar a sua noiva, ele vem resgatar ambos, né? Exatamente nesse conceito de Yovel. Então, vejam como, assim, infelizmente muitas pessoas não conhecem os aspectos das festas e nós faremos um estudo mais para frente sobre essa conexão, porque é muito claro, é muito significativo entender como as festas se conectam com o calendário, porque elas são exatamente isso. Elas são encontros marcados para entendermos os tempos, né? E o tempo do Yovel é o tempo de redenção, onde o Goel vem e ele redime a terra e as pessoas que pertencem ao seu parente mais próximo, que é Adonai. Assim, é exatamente claro, e aqui com essa gematria perfeita, assim, é difícil não compreender esse conceito como ele é maravilhosamente colocado aqui. Agora nós vamos ver Adão 45 e novamente nós vamos ter os mesmos termos reforçando toda essa questão. Nós vamos ter Geulah, vejam que é a palavra que tem as letras muito próximas aqui, porque vêm todas da mesma raiz, né? Que significa redenção. E nós temos o Hagoel, né? Que é o Redentor, ou seja, o Messias. Vejam que as duas palavras, elas têm exatamente as mesmas letras, apenas mudam, se invertem de posição. E o re na frente é acrescido o artigo definido, né? Então é o Redentor, o Hagoel. E vejam só, nós no vídeo anterior nós lemos aquela passagem em que é dito, né, comparado que Yeshua, o Messias, é o segundo Adão. Ou seja, vejam aqui que, inclusive, há a mesma gematria das palavras, elas são idênticas na soma, né? O Hagoel é o último Adão. Ou seja, o Adão, né, o primeiro homem, ele precisa da Geulah. E o nosso Hagoel, né, ele vem trazer a Geulah. Vejam só, essas três palavras, como as somas, elas são perfeitas e elas indicam a perfeição da palavra no hebraico. Vejam como a conexão é exata e perfeita aqui em todos os sentidos. E por último nós temos Adamá, que é 50, né, terra, e novamente nós temos aqui Ha-Adam, né? O re na frente, ele traz o artigo definido, então Ha-Adam, o homem, né? Mesma gematria de terra. Vejam que a terra é o homem é a terra, como nós falamos, e é confirmado na matemática divina, na construção da matemática divina. De novo, nós temos aqui mais uma palavra conectada, né, com o sangue, né, Damô, significa o sangue dele. Também aqui já está flexionado, né, como eu falei para vocês, esse mesmo caso aqui, Damô só pode ser o sangue dele, né, não pode ser dela, é o sangue dele. Damô também é 50, né, obviamente conectado ao Messias. E essa última palavra que eu achei muito interessante, que é Ian, mar, né? A palavra mar, ela tem o mesmo peso de terra, né? 50, mar e terra têm o mesmo peso. Vejam como temos aqui novamente, então, todas essas palavras que se conectaram na matemática divina,
a terra, o homem, o sangue e a redenção, todas elas unidas, inclusive dando até dicas dos tempos, né, que devemos estar atentos a esse tempo onde o nosso Raguel virá redimir, nos resgatar, resgatar a noiva e resgatar a terra a quem de direito lhe pertence, né, a Adonai. E agora aqui por último, nós ligamos os pontos, nós fazemos a conclusão do estudo, né, esse maravilhoso estudo, mostrando como o homem e a terra estão ligados, né, intrinsecamente. Então, Adão, né, o ser humano formado da Adamá, da terra, né, inclusive a palavra Adão, como vocês viram no primeiro vídeo, ela provém da palavra terra, né, gramaticalmente, que significa argila vermelha, né? E Adão recebeu o sopro de vida de Aleph, ou seja, de Adonai, né? Aleph, a letra que representa o Todo-Poderoso, é o sopro de vida do Dan, do sangue, do nosso sangue, né? Sem o Aleph nós somos nada, nós não temos vida. Então, Adão é o fôlego do nosso sangue, é o fôlego que nos transformou em alma vivente, né? Como eu disse aqui, fazendo o nosso Dan, o sangue viver e transformando-o em alma vivente. Pelo pecado, a sua Adamá, a Adamá de Adão, né, a sua terra, o corpo, foi contaminada com a morte, né? Através do DNA de Adão entrou a morte e isso foi revertido para toda a raça humana. E também pelo pecado, a Adamá, a terra, né, ou solo, também é amaldiçoada. Quando é derramado sangue, a terra é amaldiçoada. Pelo pecado contra o sangue ou a vida, como matar ou comer carne com sangue, as duas terras também se contaminam e ficam profanadas. Ou seja, quando você come carne com sangue, a sua Adamá corpórea é profanada, né? E quando você derrama sangue, a terra, o solo também é profanado, ou seja, um pecado contra a vida. Porém, pela misericórdia de Adonai, o Dan 44, sangue, né, contaminado do primeiro Adão, ou seja, do primeiro ser humano, recebeu a oportunidade de ser redimido, né, de receber a redenção pelo sangue puro e incontaminado do último Adão, né, que é o nosso Raguel, como acabamos de ver, também de Gematria 45, né, que é o Redentor e também é o Talê, 44, né, o cordeiro, mesma gematria de sangue. E assim a morte será vencida pela vida, através da ressurreição e transformação da nossa Adamá física, né, corpórea, o nosso corpo corruptível em um vaso incorruptível, vivificado pelo Espírito do Messias. Então, vemos aqui novamente, né, nessa conclusão, como temos o sangue humano que recebeu o pecado, mas por essa mesma substância, Adonai, na sua misericórdia, nos permitiu uma nova chance, né? Através de um sangue puro que foi dado pelo nosso Raguel, que nos comprou, né? Nos comprou e nos resgatou para o nosso Pai, que é o nosso dono, né? O dono da terra e o dono das pessoas, né? Raguel, o Messias, ele vem e nos resgata e através da sua Ruach HaKodesh, né, a vivificação do Messias, ele transforma os nossos corpos, essa dama que está corrompida, num vaso incorruptível, né, num corpo transformado para poder viver nos próximos milênios, na eternidade. Esse foi o nosso estudo de hoje, então. Espero que você tenha gostado, entendido esses aspectos muito importantes da redenção do ser humano, do sangue, como todos eles se unem, e assim você entende como essa matemática é perfeita e constitui a beleza da palavra. Obrigada pela sua atenção e até o próximo estudo. Shalom!